Oi, eu sou Matheus, aluno da disciplina de Direito Ambiental, e eu vou apresentar uma aula sobre as unidades de conservação. Eu vou começar falando um pouco do contexto histórico geral desse tema, depois explicando, me adentrando mais sobre no que consiste as unidades de conservação e finalizar falando um pouco das categorias que foram criadas de acordo com a lei. Antes da gente falar sobre o que são as unidades de conservação e como que elas surgiram, é necessário entender pelo menos o contexto histórico geral e que de onde que essa ideia começou a aparecer. A preservação de determinados ambientes ela é uma ideia muito antiga, com registros históricos datados antes mesmo da época de Cristo. Essa ideia originalmente ela surgiu com duas motivações principais. Primeiro, preservar locais sagrados e segundo, fazer a manutenção de recursos estratégicos. Por exemplo, os senhores feudais eles já destinavam parte de suas florestas como uma reserva de madeira, caça e pesca. Mas essa ideia de destinar espaços para a conservação de paisagens naturais, ela começou a se fortalecer mesmo mais para a segunda metade do século XIX, justamente com o avanço do papel transformador do homem e a degradação de áreas naturais, começou a se tornar mais evidente. Aqui eu trouxe uma linha do tempo para ilustrar um pouco como surgiu a ideia das áreas protegidas no Brasil. Nesse assunto relacionado a essas áreas, José Bonifácio foi uma das figuras mais importantes para impulsionar a criação de medidas de conservação. Em 1821, ele sugeriu a criação de um setor administrativo responsável pela conservação das florestas, motivado muito pelo ritmo acelerado do desmatamento da Mata Atlântica por conta da exploração de madeira. Mas apesar disso, só mesmo em 1876, inspirado na criação do Parque Yellowstone, é que houve a iniciativa para a criação do primeiro Parque Nacional Brasileiro, sendo a ideia criar um parque em Sete Quedas e outro na Ilha do Bananal. De forma que essa ideia só se concretizou mesmo em 1896, com a criação do Parque Estadual de São Paulo. Em 1911, foi criada a primeira área protegida no Brasil, a Reserva Florestal do Acre, que, segundo o atual presidente da época, Hermes da Fonseca, ela foi criada muito com o intuito de conter a devastação das florestas, que, segundo ele, já estava em um estágio muito avançado e causando já efeitos realmente desastrosos, além de que já começando a provocar alterações climáticas. Então, só em 1937 foi criado o primeiro Parque Nacional no Brasil, o Parque da Itatiaia, com o objetivo principal mesmo de incentivar a pesquisa científica e oferecer espaços de lazer. E em 1959, as Nações Unidas criaram a primeira lista dos parques nacionais e das reservas equivalentes. Então, a União Internacional para a Conservação da Natureza ela estabeleceu uma comissão para promover, monitorar e orientar o manejo desses espaços de conservação. Especificamente no Brasil, as áreas protegidas elas surgiram em decorrência dos princípios da própria Constituição Federal de 88, que asseguravam um meio ambiente ecologicamente equilibrado e estabeleceu o dever do poder público de defender e preservar o meio ambiente. Isso fica muito evidente no instrumento estabelecido na própria Constituição, que declara que o poder público ele deve definir espaços territoriais e seus componentes para serem especialmente protegidos. E foi a partir da Constituição Federal e de acordos internacionais que surgiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Esse sistema ele surgiu como instrumento da Lei 9.985, do ano 2000, e ele foi necessário justamente para o estabelecimento de uma metodologia de criação de áreas protegidas. São estabelecidos nesse projeto um total de 13 objetivos. Mas nessa aula, para a gente não ficar citando um a um, a gente pode resumir ele em 3 objetivos gerais, que são garantir a preservação da diversidade biológica, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais e proteger as comunidades tradicionais, seus conhecimentos e cultura. Então, a partir disso, o Sistema Nacional ele definiu o conceito de unidade de conservação como sendo o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público,
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. É importante mencionar também que esse processo de criação do SNUC ele durou mais de 10 anos. Em 94, por exemplo, foi apresentado um substitutivo ao projeto de lei desse sistema pelo deputado Fábio Feldman. Esse substitutivo ele acrescentou várias mudanças drásticas nesse projeto, mas o principal ponto tocado foi em relação à presença de populações tradicionais nas áreas protegidas. Já em 95, foi apresentado um outro substitutivo pelo deputado agora Fernando Gabeira, novamente tocando no ponto das populações tradicionais. E aí só finalmente no ano 2000 que o Congresso aprovou o projeto, mas agora com o veto do presidente para alguns instrumentos, por exemplo, em relação a qual seria a definição de população tradicional. E como todo projeto, o SNUC ele teve seus pontos fortes e também teve deficiências ao longo dos anos. Para a gente entender isso, precisamos entender primeiro também quais são as diretrizes desse sistema. As principais diretrizes que podem ser destacadas são o surgimento da preocupação com a participação adequada da sociedade nos assuntos relacionados ao sistema, no estabelecimento de políticas, no processo de criação e de gestão das unidades de conservação, a integração das unidades de conservação nas políticas de terra e água, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação e a proteção das áreas que conectam as unidades, essas unidades de conservação e também o entorno delas. Então, a partir dessas diretrizes, já é possível a gente identificar um grande avanço em relação ao processo de gestão das áreas de proteção no país. E, além disso, também o sistema ele se preocupou em criar uma categorização das unidades de conservação. Então, por ele, haveria unidades focadas unicamente no processo de conservação e pesquisa, enquanto outras poderiam focar mais no aspecto do desenvolvimento sustentável e no aspecto socioeconômico. Isso é muito bom para conseguir manter justamente a conciliação entre os interesses da sociedade e os interesses ambientais, porque caso o único tipo de unidade de conservação fosse criado, seria muito complicado conseguir manter a proteção adequada dessa área e ainda atender às necessidades de uso da população. Mas, com essas diversas categorias, é possível justamente fazer um zoneamento democrático dessas áreas. E também é interessante ressaltar o avanço que o SNUC trouxe para a questão das populações tradicionais, que são residentes nas unidades de conservação. Antes da consolidação da lei no ano 2000, havia a visão de que a permanência dessas populações não era permitida nas unidades de conservação. Então, nessa época, a alternativa existente era justamente o reassentamento dessas pessoas e um processo de indenização que deveria respeitar o modo de vida e de subsistência delas. E, além disso, em casos de permanência dessas populações, pela impossibilidade momentânea do reassentamento, elas deveriam respeitar acordos estabelecidos com o órgão executor, de forma que elas começassem a seguir as normas que compatibilizassem a existência delas com os objetivos da unidade de conservação. Então, por esses motivos, que a criação de categorias de unidades, prevendo justamente já a ocupação humana, elas foram muito fundamentais, tanto para a conservação da biodiversidade, quanto para, ao mesmo tempo, que elas solucionavam esse conflito antigo entre a ocupação humana e a conservação dos recursos naturais. E aí, por fim, a gente pode finalmente entender melhor agora o que é que configura uma unidade de conservação na prática. O SNUC ele categorizou 12 tipos de unidade de conservação. Elas foram divididas em unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. A unidade de proteção integral, ela funciona com o objetivo único, principalmente, de preservação da natureza, então não é permitida a habitação humana e também não é autorizado, na verdade, só o uso indireto dos recursos naturais, como para pesquisa científica ou então para turismo ecológico. E a unidade de uso sustentável, ela já busca, na verdade, conciliar as necessidades humanas e ambientais, então agora já permitindo a habitação humana e o uso sustentável dos recursos naturais. Mas, antes da gente entrar em detalhes sobre o
que sobre cada categoria de unidade de conservação, é muito necessário entender também que existem outros tipos de áreas protegidas que não se enquadram no SNUC, para que também não haja uma confusão sobre a finalidade dessas diversas áreas de proteção que existem no país. E esses outros tipos são a área de preservação permanente. Essas áreas são regularizadas pelo Código Florestal com o objetivo de preservar os recursos hídricos, a paisagem, o solo e o bem-estar da população. Tem a área tombada, que ela tem o objetivo de preservar uma área com valor cultural ou de interesse histórico e paisagístico. Estação experimental, que tem o objetivo de realizar programas educacionais e pesquisas científicas. Hortoflorestal, que são voltadas para a educação ambiental, recreação pública, cultivo de mudas e coleta de sementes. Parque ecológico, que tem o objetivo de lazer e uso público, preservação de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e pesquisa. E, por fim, o parque urbano, que são áreas voltadas principalmente para a recreação e para o lazer. E agora a gente vai entrar em detalhes sobre as 12 categorias de unidade de conservação, começando pelas de proteção integral. Começando pela estação ecológica, elas são unidades voltadas principalmente para a pesquisa científica. Essas unidades elas são exclusivamente de domínio público e é proibido a visitação de pessoas. A única exceção é para fins educacionais, de acordo com o que estiver estabelecido no plano de manejo da unidade, e para pesquisa científica, autorizada previamente pelo órgão responsável pela administração dessa área. Os únicos casos em que são permitidas alterações no ambiente nessas áreas são ações voltadas para a restauração de áreas modificadas, manejo de espécies para conservar a biodiversidade e coleta de amostras do ecossistema com finalidade científica e pesquisas científicas que precisem afetar o ecossistema mais do que ele seria afetado somente pela observação ou somente pela coleta de amostras. E nesse caso é permitida a alteração de uma área equivalente a no máximo 3% da área total da unidade e até um limite de 1.500 hectares. Sobre a reserva biológica, essas unidades elas têm o objetivo de preservação do ambiente e dos seus recursos naturais, sem a interferência humana direta ou modificação no meio, com exceção de modificações para a recuperação de ecossistemas alterados anteriormente ou para o manejo de espécies ou recursos para preservar o equilíbrio natural do local. Também é permitida a visitação somente para fins educacionais e pesquisas científicas, e é necessário que tenha autorização prévia do órgão responsável pela administração. No Parque Nacional, essas unidades elas possuem o objetivo principal de preservação de ecossistemas naturais de relevância ecológica ou beleza paisagística. Essas unidades elas são nessas unidades, são autorizadas pesquisas científicas, atividades educacionais, recreação e turismo ecológico. Elas são unidades de domínio exclusivamente público, então qualquer propriedade particular precisa ser desapropriada e a visitação pública ela precisa seguir todas as restrições do plano de manejo da unidade e das normas do órgão administrativo responsável. E as atividades de pesquisa elas também precisam de uma autorização prévia desse órgão. No monumento natural, diferente das unidades anteriores, esse tipo de unidade ele já permite a existência de propriedades privadas. Essa unidade ela tem o objetivo de preservar sítios naturais raros, singulares ou de beleza paisagística. As áreas particulares podem existir na condição de que os objetivos da unidade se mantenham compatíveis com o uso da terra e dos recursos naturais por parte do proprietário que está no local. E caso não consiga se manter essa compatibilidade, aí é necessário que ocorra a desapropriação nesse local. A visitação de pessoas ela é permitida, mas de acordo com as restrições do plano de manejo da unidade e das normas do órgão responsável por administrar a unidade. E a pesquisa científica ela também depende da autorização prévia desse órgão. O refúgio de vida silvestre nessas unidades possui o objetivo de proteger os ambientes onde é necessário se assegurar as condições para a existência ou reprodução de uma determinada espécie ou comunidade da flora ou fauna local ou migratória.
As áreas particulares, elas podem existir na condição de que os objetivos da unidade se mantenham compatíveis com o uso da terra e dos recursos naturais por parte dos proprietários. E aí, de novo, caso essa compatibilidade não consiga acontecer, é necessário que ocorra a desapropriação. A visita de pessoas ela também é permitida, mas, de novo, de acordo com as restrições do plano de manejo e das normas do órgão responsável, e a pesquisa científica ela também depende de autorização desse órgão. E agora explicando as unidades de uso sustentável, começando pela área de proteção ambiental. Essa área tem o objetivo de proteger a biodiversidade, manter uma disciplina no processo de ocupação e garantir um uso sustentável dos recursos naturais. Essas áreas elas podem possuir ocupação humana e podem possuir elementos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais que sejam importantes para garantir a qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Essas áreas elas podem ser tanto públicas como privadas. As pesquisas científicas e as visitas elas devem respeitar as restrições do órgão responsável e, no caso de propriedades privadas existentes, devem também respeitar as restrições impostas pelo proprietário. Uma característica importante é que as APAs elas devem ter um conselho formado pelo órgão responsável pela administração da unidade, representantes de outros órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente. A área de relevante interesse ecológico geralmente possui uma área de pequena extensão com pouca ou nenhuma ocupação humana. E além disso, essas áreas elas possuem características naturais muito únicas ou possuem espécies raras da região. O objetivo básico dessas unidades é manter o ecossistema natural, que tem importância regional ou local, e regular o uso da área com o objetivo de manter compatível com a visão de conservação da natureza. Essas unidades elas podem estar em áreas públicas ou privadas, além de que é possível existir uma propriedade privada nessas unidades, sob as normas e restrições que podem ser estabelecidas, respeitando os limites constitucionais. Na Floresta Nacional, essas unidades elas se caracterizam por serem áreas com cobertura florestal de espécies nativas, e o objetivo principal é garantir o uso sustentável dos recursos naturais e a pesquisa científica, focando em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Essas áreas elas são exclusivamente de domínio público, então as áreas privadas elas precisam ser desapropriadas. É permitida a permanência de populações tradicionais que já estavam antes da criação da unidade, contanto que de acordo com o que dispõe na lei e no plano de manejo. A visitação ela também é permitida, seguindo as normas estabelecidas pelo órgão responsável, e a pesquisa científica também é permitida com autorização prévia desse órgão e respeitadas as restrições estabelecidas por ele e pela lei. Essas unidades elas devem ter um conselho consultivo formado pelo órgão responsável pela unidade, representantes de outros órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes, caso elas existam. Reserva extrativista. Essa área ela é desenvolvida pensando principalmente nas populações tradicionais residentes. Ela é utilizada por populações extrativistas tradicionais que dependem desse extrativismo e da agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte. Então, o objetivo dessa unidade é proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e garantir o uso sustentável dos recursos naturais desse local. Essas áreas elas também são exclusivamente de domínio público, então não é permitido nenhuma propriedade privada. A visitação pública ela é permitida só mesmo se for de acordo com os interesses locais e de acordo com as restrições do plano de manejo da área, e a pesquisa científica também é permitida, mas, de novo, com autorização prévia do órgão responsável. É proibida a exploração de recursos minerais e a caça amadora ou profissional, e a exploração de madeira só é permitida se for complementar as atividades que já são desenvolvidas nessa reserva. Essas unidades elas devem ter também um conselho deliberativo, e de novo formado pelo órgão responsável, representantes de outros órgãos públicos, organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes. Reserva de fauna. Essas reservas são locais com espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias,
que são locais adequados para estudos científicos sobre o manejo econômico sustentável dos recursos da fauna. Essas áreas, elas também são exclusivamente de domínio público, não sendo permitido nenhuma propriedade privada. A visitação pública ela é permitida e a caça amadora ou profissional ela é proibida. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, essas áreas elas também são focadas principalmente nas populações tradicionais residentes. Elas abrigam populações tradicionais que dependem da exploração sustentável dos recursos naturais a partir de técnicas que foram desenvolvidas ao longo de gerações e adaptadas ao ecossistema local, sendo essenciais para a manutenção da biodiversidade. O objetivo dessas unidades é principalmente preservar a natureza e garantir as condições necessárias para a manutenção e reprodução dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais. Além disso, também, elas possuem o objetivo de valorizar, conservar e aperfeiçoar as técnicas de manejo do ambiente que foram desenvolvidas por essas populações residentes. Essas áreas elas também são exclusivamente de domínio público, não é permitido nenhuma propriedade privada. Essas unidades elas devem ter também um conselho deliberativo, formado pelas mesmas entidades que eu mencionei anteriormente, e a visitação pública e a pesquisa científica também são permitidas, sendo que é necessário seguir todas as restrições do local. Também é permitida a exploração do ecossistema, nesse caso, e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, se estiver de acordo com o plano de manejo da unidade. E, para finalizar, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essas áreas são privadas e criadas pelo próprio proprietário do local, com o objetivo de conservar a biodiversidade. E as únicas atividades permitidas nessas unidades são as pesquisas científicas, turismo ecológico, atividades recreativas e educacionais. E um detalhe aqui é que o proprietário ele ganha benefícios como a isenção do imposto territorial rural e a preferência na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola. E essa foi a apresentação, a aula sobre as unidades de conservação. Muito obrigado.